para registrar o dia nefasto em que foi aprovado um plano de carreira nessa Câmara que tem envergonhado Caruaru. Num projeto de lei enviado pelo prefeito que não tem cumprido com seu papel constitucional de oferecer saúde, educação e segurança para todos. E os professores nesse meio são vítimas, assim como as crianças de Caruaru, que vão para as escolas e voltam no meio do dia, no meio da manhã, para ser mais preciso, porque não tem merenda escolar. Que voltam para casa porque não tem água para beber. Que voltam para casa porque não tem professor. Que volta para casa porque não tem banca suficiente para ele utilizar. Que volta para casa pela insegurança que a escola vem causando às crianças, professores e funcionários. Então hoje, dia 31 de janeiro, foi instituído em Caruaru o Dia Municipal de Luta pela Educação, pela luta dos aguerridos professores de Caruaru. Categoria essa que tem sofrido nas mãos de um gestor que não reconhece o trabalho da educação, que não valoriza o professor, que se recusa a pagar e cumprir o piso que é lei federal. O governo federal criou um piso nacional do magistério, que hoje é de R$ 1.918,17. Em Caruaru, um professor, somando as gratificações, recebe bruto R$ 1.469. Isso é o trabalho, é o salário de uma pessoa que fez curso superior. Ou seja, é o nível superior mais desvalorizado do país. Não existe país, não existe sociedade sem o professor. Para ser médico, passa pelo professor. Para ser engenheiro, passa pelo professor. Para ser prefeito, passa por um professor. Para ser juiz, passa por um professor. Para ser qualquer autoridade do país, tem que passar por um professor. Mas o Brasil é um país que não valoriza a sua educação. No Japão, foi um país destruído na Segunda Guerra Mundial, hoje é a maior potência mundial. E lá é a única categoria que não se curva para o imperador, é o professor. Porque o próprio imperador diz, sem professor não existe imperador. Mas em Caruaru existe um imperador em Caruaru. Um imperador que não negocia com ninguém. É um imperador que, igual o faraó do Egito, endurece o coração e não abre mão para ninguém, não conversa com ninguém e não negocia com ninguém. Os mototaxistas, para negociar, aliás, para receber proposta de negociação, tem que botar fogo na cidade. Os ambulantes, para tentar abrir um canal de comunicação, tem que botar fogo na cidade. Os professores passaram 83 dias em Caruaru numa greve, com atos pacíficos, ordeiros, quando em momento algum obstruímos as ruas, até porque nosso trânsito é péssimo. E quando os professores saem em passeata, até anda mais rápido o trânsito. Mas esse tom vai mudar. 2015 que aguarde. Os professores estão cansados de falar e não ser ouvidos. Eu acredito que o tom dessa fala vai aumentar. E quem sabe os professores sigam exemplos dos mototaxistas e dos ambulantes de Caruaru e obstruam a cidade e botem fogo no centro da cidade. A população não merece isso, como não merece um gestor que administre dessa forma, apenas para avenidas centrais e o resto da cidade que se exploda. Porque a buraqueira na periferia é coisa absurda. O lixo está tomando conta da cidade. Mas na periferia, porque o centro da cidade, ele fez uma avenida copiando a Avenida da França, a Champs-Élysées. E isso, inclusive, segundo ele próprio, a pedido da sua esposa, que disse: amor, eu vi uma avenida tão bonita na França, faz um igual em Caruaru. E ele fez uma. Ela podia dizer assim: amor, eu vi uma escola tão bonita na França, faz um igual em Caruaru. Amor, eu vi um posto de saúde tão bonito na França, faz um em Caruaru. Mas não, apenas uma avenida. Mas minha mãe dizia que Caruaru era bonito, não dá pra comer passarinho. E nós temos avenida bonita, onde praça descuidada como essa, que está entregue às baratas. Observem as praças da periferia de Caruaru. As praças onde o povo pobre se reúne são entregas, é lixo, é banco quebrado. Eu digo que eu moro nas Rendeiras e sei como é que está a Praça das Rendeiras. Eu sei como é que está o Parque Ambiental das Rendeiras. Entregue a sorte, porque o prefeito de Caruaru só olha para o
centro da cidade. Somente por uma licitação tem os olhos do prefeito. A educação não é olhada. A saúde não é olhada. A própria segurança, que ele fez um concurso para a Guarda Municipal e hoje tem um número irrisório de apenas 53 guardas municipais, que não dá conta nem aqui, nem em lugar nenhum. E meus companheiros da Guarda sabem o que eu estou falando. Porque em Camaragibe, uma cidade de 150 mil habitantes, tem mais de 200 guardas municipais. Caruaru, uma cidade com mais de 320 mil habitantes, tem apenas 53 guardas municipais. Então, Caruaru tem que dar um basta. Caruaru tem que acordar, porque a educação não é problema dos professores apenas. A educação é um problema da sociedade. Quem tem filho em escola pública deveria participar, visitar a escola e ver o caos que está nas escolas de Caruaru. Não adianta você querer fazer nota, prefeito, e dizer que eu estou mentindo. Porque qualquer pai, mãe, responsável, qualquer cidadão que quiser ir à escola, vai ver que eu estou falando a verdade. Vai ver que o que eu digo é a mais pura verdade. E que esse prefeito vai continuar desprezando a cidade. Mas acredito em vocês que em 2016 muita coisa será entregue. Já prometeu entregar a Feira da Sulange em 2016. Já prometeu entregar a praça em 2016. Já prometeu entregar UPAs em 2016. Porque 2016 é ano de eleição. E o povo de Caruaru não aguenta mais isso. Político só trabalha no último ano. Você foi eleito, prefeito, para administrar a cidade por 4 anos. E não apenas o último ano do seu governo. Caruaru tem que dar basta a esse tipo de político. Nossos professores que estão à míngua há anos, sem que ele tenha a postura de lhes oferecer condições financeiras para o seu desempenho. Então a rede está formada, é necessário que todos nós, pais de aluno, se façam presentes, não só nesse evento, mas é evento que devemos ter a consciência de cobrar de todos nós pais de aluno, condições dignas para os nossos educadores, para os nossos professores. Então, o Dr. José Queiroz é um excelentíssimo ditador. A sua prepotência nos leva a essa manifestação, pai de aluno, chegar aqui e mostrar com transparência o que ele tem a nos oferecer, que é preços altos, os impostos realmente. Em Pernambuco, em Caruaru, Pernambuco, Brasil, é o IPTU mais caro do estado. Veja bem o quanto o excelentíssimo senhor prefeito se arrecarga. E não só Caruaru, esse abrangente, a pesquisa diz que é o imposto mais caro do Nordeste. Quer dizer, é um prefeito prepotente, um prefeito arrogante que só pensa em si. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. O bem-estar para os nossos educadores, para os meus filhos, para os nossos filhos, deixa a desejar. Falo também enquanto professora do município e marcamos essa data também contra a votação do PCC, que é um plano de cargos e carreiras, que desmoralizou a categoria dos professores. Hoje nós temos uma educação extremamente sucateada no município, problemas com merenda, falta de estrutura nas escolas, insegurança nas escolas, violência, o tráfico de drogas que está invadindo as nossas escolas. E tudo isso, o administrador dessa cidade e os vereadores estão de olhos vendados, como a justiça também está de olhos vendados e mantida de olhos vendados. Então, mulheres dessa cidade, vamos nos levantar contra o aumento da passagem, porque isso afeta diretamente as finanças das famílias. Mulheres que são muitas vezes mães solteiras e têm que trabalhar e sustentar a casa. Veja quanto isso vai afetar no seu orçamento. Mães que têm que levar os seus filhos e não sabem como é que vai ser, como é que vai ficar na escola, porque a insegurança está tomando conta. A merenda de péssima qualidade. E principalmente, nós professores estamos com o nosso salário congelado até 2017, porque o administrador dessa cidade se nega a fazer o repasse que o governo federal faz todos os anos para a nossa categoria. Então, mulheres, levantem-se,
estão aqui reunidos no Marco Zero, professores e estudantes, para denunciar dois problemas gravíssimos que vêm acontecendo em Caruaru. Primeiro problema que se refere à educação é a destruição da escola pública, a destruição da carreira dos professores de Caruaru, feita pela prefeitura na pessoa do prefeito José Queiroz. Vocês que estão passando aqui pelo centro, que têm filhos matriculados na escola pública, visitem as escolas dos filhos, netos, sobrinhos de vocês. Vão constatar lá no local o que os professores já vêm denunciando há mais de um ano. As escolas estão sucateadas, a merenda é de péssima qualidade, grande parte das nossas escolas, na maioria, na verdade, os meninos não sequer têm uma quadra para praticar esporte. As escolas estão à mercê da bandidagem, tráfico de drogas ocorrendo dentro das escolas e, infelizmente, a prefeitura de Caruaru, na pessoa do prefeito José Queiroz, que não tem compromisso com a educação, não está fazendo nada para mudar a situação. Além disso, há mais de um ano atrás, a prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, fez uma votação no PCC, o Plano de Cargos e Carreiras dos Professores, retirando todos os direitos dos professores de Caruaru, congelando o salário dos professores por 5 anos. Por isso que os professores fizeram ano passado uma greve que durou 82 dias. 82 dias, uma greve cansativa, uma greve que prejudica a vida de todo mundo, mas foi necessária para a gente reagir aos desmandos do prefeito, para a gente reagir ao massacre que o prefeito Queiroz faz contra os professores de Caruaru, que inclusive durante a greve do ano passado cortou 3 meses de salário dos professores, a ponto da gente ter que fazer um ato aqui no centro para arrecadar alimento, para fazer cesta básica para muitos colegas professores que estavam passando necessidades, porque faziam 3 meses que tinham o salário cortado pelo prefeito Queiroz. O prefeito dessa cidade, que não tem compromisso com a educação, nunca recebeu os professores no seu gabinete, se nega a conversar conosco, não valoriza a educação. Uma sociedade onde não valoriza a educação é uma sociedade que não tem futuro. Não é a primeira vez e não será a única, enquanto estiverem no poder governos feitos do prefeito José Queiroz, que professores e outros trabalhadores vão precisar ocupar as ruas para poder valer os seus direitos. Essa é uma contradição que a gente assiste diariamente no Brasil. Aquilo que é direito é negado pelas prefeituras, pelos governos, pelos tribunais de justiça, e fica somente um caminho aos trabalhadores: ocupar as ruas, parar trânsito, vir às praças, conversar diretamente com a população para dizer que essa sociedade está sendo injusta com aqueles e aquelas que mais produzem, que mais trabalham e que são responsáveis por gerar toda a riqueza dessa mesma sociedade. Enquanto trabalhador da educação, eu me solidarizo agora com policiais que estão sendo arrochados pelo governo do estado, com mototaxistas que são perseguidos e têm seus direitos tolhidos aqui na prefeitura de Caruaru, com comerciários que não tiveram seus salários reajustados e que esse mês correm o risco de receber abaixo do salário mínimo estabelecido pela Constituição Federal, e me solidarizo principalmente com os camelôs dessa cidade. No dia de hoje eu queria, antes de falar de educação, me dirigir aos ambulantes que trabalham aqui no centro da cidade de Caruaru, que no mês de janeiro foram brutalmente perseguidos por aquela figura chamada Zé Queiroz. E esses ambulantes, o vendedor de chapéu, o vendedor de salada de fruta, a senhora que eu comprei água ali, né? O vendedor de capa de celular, o vendedor de CD,
né? Todos esses ambulantes que saem de casa na incerteza de saber se vão voltar com o dinheiro da feira, esses ambulantes estão sendo brutalmente perseguidos, porque para a prefeitura é muito fácil chegar na televisão e dizer, como eu vi, né, um tal mandado da prefeitura dizer na televisão, vamos pegar esses ambulantes, a gente tem um local para esses ambulantes, né? O local deles é lá no Parque 18 de Maio, né? Onde de terça-feira a domingo não tem movimento, né? A gente tem um local para eles, porque no centro da cidade a gente precisa organizar. Sob o argumento de organizar o centro da cidade, a prefeitura persegue esses trabalhadores, porque esses trabalhadores não têm carteira assinada, porque esses trabalhadores não têm o mínimo de aparato jurídico que possa protegê-los. É a política de Zé Queiroz, perseguir o mais fraco. E por que eu estou falando para os ambulantes aqui hoje? Porque esses ambulantes, assim como os mototaxistas fizeram, assim como os médicos já fizeram, e assim como os professores vêm fazendo há 2 anos, colocaram o prefeito no lugar dele. Fecharam essa rua, tocaram fogo. O trabalhador ele não fecha a rua, o trabalhador ele não para trânsito porque ele quer. O trabalhador ele toca fogo na cidade porque é a única linguagem que o senhor Zé Queiroz entende. Ele, na qualidade de uma pessoa arrogante e intransigente, só entende também a linguagem da arrogância e da intransigência. Então, quando esses ambulantes bravamente tocaram fogo nessa avenida, pararam o trânsito, eles deram uma lição de democracia para todo habitante de Caruaru e disseram, prefeito, o seu lugar não é mandando não, o seu lugar não é mandando, o seu lugar é obedecendo. Obedecendo quem? O povo. Os políticos têm que entender que o lugar dele é submisso ao povo, são pagos com o salário do povo, então devem obedecer às bandeiras populares, devem obedecer à vontade popular. Estamos apoiando nossos professores aqui, que também estão sendo atacados pelo governo municipal e que ao mesmo tempo, pelas costas dos trabalhadores, também nos atacam na questão do transporte público. O lucro dessas empresas poderia ser reinvestido para aumentar o número de frotas, aumentar a qualidade do serviço público. O lucro dessas empresas poderia nos fornecer a possibilidade de pagar uma passagem de 70 centavos. Poderíamos também prover o passe livre para os estudantes e prover também o passe livre para os desempregados de nossa cidade. A gente que luta pela educação da cidade não pode lutar sozinho, né? Vocês, como pais, como mães, como responsáveis, como pessoas que vivem no cotidiano da escola, precisam se aproximar também das representações como SUSMUC, como a TEC, como o Conselho Municipal de Educação, para trazer também as demandas de indignação, de insatisfação. Não aceitem que seus filhos e filhas, que seus netos e netas sejam colocados em espaços que são mais buracos de enfiar menino do que sala de aula. Isso não é justo, porque existem recursos para a educação, que é exemplo do relatório que a gente teve aqui na cidade, do relatório da Controladoria Geral da União, apontou que o dinheiro que vem para a educação da nossa cidade tem sido usado de maneiras que são duvidosas, que não representam um verdadeiro investimento na educação dos nossos filhos e filhas. Existe a Câmara Municipal dentro da Câmara de Vereadores que aprovam projetos, que aprovam programas, que aprovam plano de cargos e carreiras, que deixam a categoria dos professores numa condição infeliz, numa condição de miserabilidade, de precariedade, e querem que devolvemos qualidade e a educação do trabalho de vocês. Os líderes comunitários também, como os ambulantes, como os mototaxistas, estão juntos com os professores. Eu, como líder comunitário da Boa Vista, venho aqui esclarecer para o povo, e muitas pessoas têm consciente do que o prefeito Zé Queiroz fez com os professores, não só o prefeito, como os 23 vereadores. Esse PCC maldito que a cidade foi conhecida para o país inteiro. Então eu peço a vocês que ajudem também, apoiem os professores, que é muito importante a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, enfim.
quem depende da educação. Todos nós dependemos da educação. Eu venho aqui para dizer a todos os professores que eu abracei essa causa desde esse maldito o PCC foi aprovado. Então, conto com a colaboração de todos. Eu gostaria de fazer um apelo, que eu já fiz diversas vezes, ao Ministério Público de Caruaru, que se torna, infelizmente, inoperante com relação ao prefeito José Queiroz. Eu não vi ainda um promotor de justiça punir o prefeito com tantas irregularidades. Inclusive os 18 milhões desviados que veio para a CGU. E a CGU detectou esse desvio. Então, fica aqui meu apelo ao Ministério Público de Caruaru, que toma as devidas providências com tantas irregularidades cometidas pelo prefeito José Queiroz, principalmente na área da educação. Tendo como referência a luta dos professores municipais, a luta da ATEC e também a luta dos ambulantes, que mostraram que a vida só melhora quando estamos na luta. A vida só tem uma esperança quando nós nos mobilizamos em torno da nossa causa, que é a causa dos trabalhadores. Os ambulantes na rua, os professores, no ano passado, deram uma lição política aos movimentos sociais e todos os trabalhadores aqui de Caruaru. Conseguiram colocar na berlinda, desmascarar um prefeito que não tem nenhum compromisso, nem com a cidade, nem com a sua população. Conseguiram colocar na berlinda uma Câmara Municipal que não tem nenhum interesse em melhorar a vida da população. Esse é o caminho que o PSTU defende para todos e todas aqui em Caruaru. Em nome do PSTU, nós convidamos a todos e a todas para que venham formar forças, venham fortalecer a luta dos professores, fortalecer a luta dos trabalhadores municipais de Caruaru, fortalecer a luta de todos os trabalhadores de uma forma geral, para que a gente coloque um ponto final na exploração. Esse mês, depois de vários meses de propaganda, o governo Dilma, que foi eleito aqui em Pernambuco por 70% de aprovação dos pernambucanos, apresentou um pacote de maldades, um pacote de taxas e impostos que vai encarecer a vida do trabalhador, vai diminuir a capacidade de compra de salários. E isso não é qualquer coisa, partindo de uma presidente que sempre disse que teve compromisso com os banqueiros, com os grandes empresários nacionais. O PSTU diz taxativamente que esse governo não vai mudar a vida dos trabalhadores. Da mesma forma que o governo Paulo Câmara não tem nenhum compromisso em mudar a vida dos trabalhadores pernambucanos. Dizemos que esse governo brasileiro, o governo estadual, estão comprometidos apenas com o ganho dos grandes empresários. A PEC 664, a PEC 665, que fere direitos históricos da classe trabalhadora, como seguro-desemprego, como auxílio-doença, como aposentar a pensão para a viúva. Isso é um ataque sem precedentes na história do movimento operário brasileiro. Precisamos combater unidos, organizados em todos os nossos sindicatos, em torno das nossas entidades. Que partidos de frente e de esquerda em Caruaru estão corrompidos com um governo fascista como esse do prefeito Zé Queiroz. Como é que os partidos, o Partido dos Trabalhadores, que tem na sua essência de luta as bandeiras dos trabalhadores, por causa de cargos, param e não vêm para as ruas? E não é só esse ato de hoje não. Há 2 anos que o SISMUC vem ocupando as ruas, mostrando às pessoas a importância da participação. Essa sim é a participação social. E as pessoas, por causa de cargos, por causa de governos, ficam lá nos seus gabinetes, ficam lá nos seus birôs e não querem vir para aqui para fazer com que as pessoas entendam que isso aqui é a marcha dos trabalhadores. Não só é a marcha do pessoal da educação, é a marcha dos que fazem cultura, é a marcha dos que fazem o meio ambiente da cidade. Cadê as políticas de juventude? Cadê as políticas de tecnologia dessa cidade? Não existe. Existe agora um Conselho Municipal de Cultura que, antes de tomar posse, já vai ser feito lá na Fundação de Cultura, onde vai ter uma sala, onde as pessoas vão estar submissas ao governo, mesmo sabendo que o Conselho é paritário. Mas já começa errado, e eu faço parte desse Conselho.
Mas eu não vou para lá, seu Bill do PIF, para balançar a cabeça feito lagartixa, não. Eu vou lá para reivindicar os direitos do pessoal da cultura, do pessoal da educação. Caruaru é uma cidade que tem uma fama trazida do passado. A gente tem aqui passando na frente um mestre Bill do PIF, que quando vai para a Europa é carregado nos braços. Nunca foi para uma escola de música, pega uma taboca e faz na hora o compasso, e ali é o dó, o ré, o mi, faz o PIF na hora. Isso são os verdadeiros mestres que têm um talento. E aí eu pergunto, cadê o mestre do PIF nas escolas? Cadê a matéria sobre Caruaru para trazer Nelson Barbalho, João, Bill e tantos outros mestres? Não existe uma política de valorização da cultura popular. E a gente fica insistindo na fama do passado, dos nossos literatos, Nelson Barbalho, Álvaro Lins e tantos outros, mas tem gente nova. E seu Bill vai dar uma canja daqui a pouco para vocês verem o talento desse mestre, nascido em Bezerros, mas que fez história aqui em Caruaru e faz história. Aí quando chega no São João, pegam seu Bill do PIF e bota ele para rodar com a banda para ganhar um cachê miserável, e quando paga em outubro, novembro, dezembro, e aí vem uma tal de Margarete Menezes, que na área do axé eu gosto muito, mas vem cantar São João, cantar forró só nesse período, que tem uma ligação religiosa com grupos políticos em Caruaru. Isso é um absurdo, gente. A gente está deixando que esses mestres daqui morram e não existe renovação. Qual é a renovação que um mestre, que um filho de um mestre desse vai ter? Se não tem valorização, ele em vida, como é que ele vai seguir o caminho? E aí eu fico pensando, seu Bill, eu tive no meu programa, trouxe os bianos que estão lá em Recife desde 72, quando foi fazer uma turnê, ficaram por lá. E os bianos cobram um cachê de 20 mil reais e faz o mesmo show que o mestre Bill do PIF faz aqui no São João. Me desculpe, seu Bill expor, a seu Bill receber 800 reais, o mesmo show. Aí para eles que moram fora pagam 20 mil e aqui 700 reais. E o pior, recebe em novembro, dezembro, janeiro e assim vai protocolando e vai deixando o artista da cidade na mão de agiota. Mas eu estou aqui como cidadão, Eduardo, para dizer que sinto falta da imprensa, a imprensa da cidade. Cadê os blogueiros? Cadê as pessoas que cobrem ações como essas? Estão vendidas, ou algumas pessoas estão aqui, como o companheiro que está aqui filmando. É lamentável a gente saber que recentemente perdemos agora para a imprensa, na Rádio Cultura, o companheiro Davi Cardoso, que vinha colocando pautas importantes, mas perdeu o espaço que tinha. E que espaço foi esse? O que é que Davi Cardoso dizia, ou tantos outros? Então, gente, é preciso vocês que estão aí fazendo suas compras, que estão se preparando para o carnaval, que Caruaru vive um eternamente carnaval, onde são maquiadas as pessoas, o processo de cooptação é muito grande. Quando surge uma liderança, como outras lideranças, vem só as pessoas e dizem, o que é que está faltando? Estamos em salário X, nem você ir lá. Isso é lamentável. A gente vive uma Câmara que é a pior Câmara da história de Caruaru. Vocês estão acompanhando pela imprensa, toda semana os vereadores saem, os vereadores voltam, e aí? Mas vocês têm que ficar sabendo que esses vereadores que estão afastados, eles estão recebendo a folha da dupla agora. Então, gente, eu estou aqui para dizer a vocês que é importante a valorização. Outro mestre que chega aqui é Edmilson do PIF, grande mestre Edmilson do PIF, lá de Lagedo, e veio também para Caruaru. Mas agora eu encerro com esse mestre. Esse mestre que, como eu estava dizendo, quando vai para a Europa, vai dar aula nas grandes universidades, vai fazer, sempre faz turnê, fez turnê com Chico Sainz, fez turnê com Alceu Valença, e quando chega aqui, fica pelas ruas da cidade. Se não fosse o trabalho dele, que é efetivo, literalmente, seu Bill, estava morrendo de fome, porque valorização da cultura em Caruaru não existe não. Muito obrigado, parabéns Eduardo, Atec, todos os companheiros pela luta. Vamos lá, mestre. E agora comigo, eu quero dizer que quem quiser fazer por mim, que faça agora. Não adianta fazer depois que eu for embora.